primeiro, a minha secretária-geral do Mundo de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Primeiramente, eu começo a te agradecer extinguidos humanos, que pessoas que a mim devem a existência. A mim existe graças àquela má conduta sexual do homem, trucos nesse mundo se trabalha de mal para pior. Em vez de ele caminhar de mal para direito, não poder furar agora, se ele caminhar de mal para pior. No tempos passados, me tem usado trunfos, como sífilis, gonorreias e herpes genital. Mas nesse último tempo surge na minha reino algo horroroso, algo exterminador que é capaz de acabar com tudo que ele encontra na sua frente. Mas essa grande descoberta que me faz, me dá o nome de uma descoberta atômica. E essa arma que me sabem utilizar, e que aquelas armas que tem utilizado no tempo passado, é mesmo utilizada, mas essa arma que se utiliza agora sim, me dá o nome de doutora Cida da Desgraça. Ele é um jovem senhora, mas que tem conquistado o temor e o respeito do mundo inteiro. Quando tem apresentado a doutora Cida da Desgraça, que dado o poder que ele tem, a mim como secretário-geral do Mundo de Doenças Sexualmente Transmissíveis, sabe instituir o cargo de presidente desse Mundo de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Então, suma que nós por essa toda, ele é um jovem senhora de aparência, mas que tem conquistado o temor e o respeito do mundo inteiro. Eu por isso que ele que tem na escola, ainda essa jovem, mas ele é doutora catedrática na biologia celular, terrorismo internacional e táticas de guerrilhas modernas. Ele arca-se dentro de um território que utiliza mesmo o Ministério de Defesa e exército daquele território pela Cavacuã. Então, nesse último tempo, surge um novo método de ataque que até então ainda que existe contra-ataque. Não é onde você que tem falando disso? Sou aqui, senhor secretário de Frane, a minha existência de meus auxiliares e graça ao comportamento dos seres humanos. A minha coisa que está fora, que está gaba, que minha terrorista mais temido no mundo atual. Minha está achando que é grande metrópole, como também na salva de África. A minha fazer extensão de pessoa, tá bom, minha lima fazer extensão de pessoa, aproveita que as oportunidades que está dando, tanto para pobre, para rico. A mim se agradecer para os colaboradores, para a moda, está ajudando bastante para ter sucesso na minha vida. Por isso, eu comecei a apresentar-nos nas vastas equipas. No Departamento de Assuntos Familiares, eu tenho o Dr. Maneco de Fidelidade Conjugal. A mim saber qual é o poder que uma família bem organizada é. A mim saber também que na família tem ser pessoas delinquentes e na família tem ser pessoas sábias. Por isso, o Dr. Maneco de Fidelidade Conjugal, ele é licenciado na Sociologia e mestrado na Antropologia e doutorado em assuntos familiares. Ele tem grande êxito na sociedade, para modo de testar trabalhar a fim de sociedade, de família. Nós gostaríamos de fazer um grande trabalho. Nosso objetivo é destruir tudo família. Se quer destruir pelo menos, buscar tudo dia dentro de casa. Não, me mete um autógrafo, me siga, me mete. Você é me apaixonado para ele demais. Meus cabariubi, meu nome é Dr. Maneco, tenho infidelidade, cursado mesmo nos assuntos antifamiliares. Ainda agradecemos a doutora Cida e a nossa vasta equipa que tem dado aquela força para me apresentar nesse momento, lembra do meu trabalho. A minha maior fúria que ainda senti é quando que senti famílias felizes. Ele é que ainda senti maior ódio. Ele é que entra com tudo furor para tentar destruir-se, que não é felicidade de amar-se Catarina. Ele é que está parecer pessoas abandonadas, crianças abandonadas, prostitutas. E minha lema é fundamental não trair esses tipos de pessoas dentro de minha família. Nós hoje, que sem mim, doenças sexualmente transmitíveis, estava em vias de extinção. Mas graças a mim, da Franhoso não está e nem vai estar. E mim, nesse momento, me queria apresentar-nos claramente. Isso é que a lema está para mim, senti furiado quando que senti jovens a dar passo para casamento. A mim está estalando a ser ouvido da frase. A mim passa com assim, poucarda na piscina. E de lá, está surgir conflitos. Logo está surgir
imigração por causa de marido ou de mulher e logo está surgir divórcio. Então eu sou de qual é que como é que está trabalhando? E mim utiliza estratégia de forma colorida que as mesmas que te conta se mim mesmo que se trabalha nessas meios. Eu sou de tão claramente a mim não está nessas meios de forma tanto que me mostrasse algo que te levasse a reúna, a abandonar essas formas para entrar em outros maus vícios. Eu sou de me falando essas ouvidos, comeu a mesma comida outro dia que tem piada. Eu sou de vestir a mesma roupa outro dia que tem piada, que tem nada de lógica. E me está nessas ouvidos da frase, mas eu ouvi algo assim, para morte depois de morte e canado. Então, eu sou de coisa que me tem estado da frase, cada um desses. E mim, tem estado de fazer homens, de envolver com mulheres, e mulheres mesmo de envolver com homens, a fim de ter filhos e de chapar o mundo inteiro. Pois, que tem ninguém de cuidar, a deixar quem que Deus dá para pegar para cuidar. Nós olhamos claramente que as pobres crianças te criam na rua, tão triste, tão dentro de miséria. E mim, punha poder, não acabou com a entrega que as crianças a mão de doutora Cida de desgraça para tomar conta disso. Sim, e sempre franhoso sobre um departamento que é importante. Departamento de Comunicação e Desinformação Social. De saber se a comunicação, o mundo era lento, o mundo que estava né? Por isso, me como Cida, presidente, que pode deixar de lado, que grande método que o homem inventa. Nem quer encargo nobre de departamento, do ter nós doutores se utiliza do erro. Ele que a escola nunca. É por isso que está, ela é burra demais, mas não custa nada que esta. Mas eu espero falar de Cida, do Departamento de Comunicação Social, que é doutorado de Comunicação Social, Bobo Cote. Moça também esse tempo, pode saber que o povo tem que fazer o que é o seguinte, por favor, modo de verdade e relativa, para modo de essas coisas torto. Isso era só um problema de trabalho. Ok, então de apresentar o subutilizador. Ok, como eu sabe, meu nome é doutora subutilizador. No Departamento de Comunicação e Desinformação Social. Você tem imagina como que me desinforma através de comunicação e também brabo que a mim está onde que bobo que te espera, a mim está onde que bobo que te imagina se me instala. Mas gosto de tratar de que é mais importante, de que é mais que te interessa vida de doutora Cida de desgraça. E para que ele usava um exemplo muito claro. Seja aquele sexo fácil, sem responsabilidade, sem travão. Você te imagina uma coisa sem travão? Você te imagina uma coisa sem responsabilidade? Uma coisa que é fácil? Você te imagina? E para para pensar. Digo para pensar para a moda que praticamente na televisão tem que te passar uma cena de sexo, de claro engajado. Digo para pensar para a moda que praticamente tudo firme, digo assim, mesmo que tem nada a ver com romance, tem que a cena de sexo, amor à primeira vista. Eu para pensar, e há poucos tempos atrás, alguns especialistas nessa matéria se estavam a pesquisa de estrago que tem andado a fazer. E eles faziam um artigo a respeito, publicado para a Academia Americana e na Pediatria de 1990. E também para um pouco, para bem ler, o que aquele artigo está mostrando. Para um pouco, o grande atenção, do que aquele artigo está falando. Calcula-se que as crianças e adolescentes, aproximadamente 14 mil referências e insinuações sexuais por ano, das quais apenas 150 casos relacionam com responsabilidade, abstinência e contracepção. Há inúmeras mensagens implícitas e explícitas que convidam ao consumo de álcool e atividade sexual irresponsável são uma causa de preocupação. Donald Widman, no artigo Estamos Envergonhados, no magazine Washington, diz: Hollywood deveria envergonhar-se por ter produzido uma infindável coleção de filmes cheio de referência, cheio de nudez, sexo, violência, crimes de morte. Por exemplo, o filme Instinto Fatal, que teve um enorme êxito
mistura homicídio e orgasmo, lançando um novo modelo de perversão mesmo para cinema. Depois de que ele já sabia que tinha alguém que argumenta comigo assim. Se é coisa que está passando na televisão, se é coisa que está passando no dia a dia, então é que está causando um efeito, senhor Jan, é que está causando um problema. Mas você está enganado. Ou será que devo esquecer de que a lei de repetição, que quanto mais tu repetir uma coisa, cada vez mais ela te torna mais no dia a dia, te torna mais natural, ela te torna mais cotidiano. E para aquele não te frabo que hoje é erro todo dia, hoje é erro repetidamente, te causa problema, mesmo para que você tem como modelo, como estrela, mesmo para que esse autor, essa está a fazer mesmo. E para aquele então usava um pequeno exemplo, então mostrava, mas só um exemplo, nunca te espera que você exagera, é só um pequeno exemplo. Você repara para mostrar como que na comunicação e numa coisa que você hoje, como que ela te influenciava a vida, quer moral, quer no comportamento, e etc. E então mostrar um exemplo, por exemplo, na novela, que você hoje assim, você algumas formas de vestir. Será que te influenciava na nada? Será que te influenciava nem na forma de comportar com o companheiro ou com o marido? Você te imagina? E nem para aquele demonstrava que mim que fica muito preocupado. Para modo de saber que depois que no meu departamento, na doutora Cida de Desgraça, a minha hoje manter cansa sucesso no meu trabalho. O cegueira da nossa população é bem possível. Para modo de hoje que doutora Cida de Desgraça, mas se ajuda para aquilo. É tudo que não tinha para trabalhar. Obrigado. No Departamento de Assuntos Anti-Infarto Juvenil, eu tenho como representante nossa doutora Patrica Percoce. Nós conhecemos aquele ditário que está feito de pequeno que torce o pepino. A mim conhece aquele ditário que está fazendo bom uso dele. Também tem um ditário popular que está falando é de criança e futuro da manhã. Para um monte de pessoas que acreditam naquele ditário. A mim acredita, por isso não está fazendo bom uso sempre. Por isso, mim naquele departamento, aquele novo departamento, que eu pode deixar aquele menino tão inocente, um carinha tão inocente, que representava a mim. Ele sabe tudo que está fazendo antes do tempo. Por isso, Bamba Job é morto. Ele perde em hoje. Bati, meu nome, você me viu, vai ter espera um pouquinho, me espera. Primeiramente, eu começo para agradecer a doutora Cida de Desgraça, que dúvida de mim, ele deposita sua confiança na mim. Que para aquela visão futurista que ele tem de mim e minha vida é virtude, que dúvida é que muito tem procurado e tem pagado um preço muito caro. Pais, ultimamente, que tem tempo para seus filhos. E como a mim tem tempo para sobrar, um creio de casa que é mais pequenino que me gosta de pais que têm tempo para educar seus filhos. A mim, não pode deixar essa educação. Coitados. De educar de minha maneira. Que tem interesse de forma certa ou errada. Mas o importante é que se ser educado. Também tem um ditado que fala. Se você está pode criticar quem está então, pais que têm tempo para educar seus filhos, você pode criticar, mas ser educado. Caso contrário, cala as bocas e deixar fazer meu trabalho. Não tem um meio que está utilizando. Não tem como que a televisão, que ele irá conseguir todos os objetivos. Não tem matéria de sexualidade que está aposenta na EF e que ele está também o resultado. E antes de fazer aquele, não tem um lema como tranquilizante que está aposenta seus mentes, cada mente de cada pais. Essa pessoa. Coitado, minhas filhas ainda estão pequenote. A hora que eles viram mais grande, mais adulto, que saber o que é que se fazer, nem também educar-se, nem também fazer tudo que tinha maneira. Mas, ainda que esse preciso momento que me está manda, de usar tudo que me entende, de fazer tudo que me chama me na televisão. E de usar mensagens claras, de usar mensagens descaradas, mas também de usar mensagem escondida, que te toma conta de cada inconsciente de cada criança. Agora, depois meus de estatísticas bem credíveis que terapia sobre televisão. 1 minuto só, conheço. Está dito que muitas crianças em pré-escolar passam mais de 2/3 de horas acordadas na frente de um televisor.
Comprova-se que a média dessas mesmas crianças gastam mais de 5.000 horas a ver televisão antes de entrar no seu primeiro ano de escolaridade. Isto é, muito mais tempo das aulas necessárias para completar um curso superior de 4 anos. A média dos alunos que terminam um curso secundário terá gasto de 22 horas na frente da televisão. Mais de 9.000 horas do que aquelas que terá passado nas aulas. Eu só estou a dizer, morre que uma criança tem muito comigo que essa nota. Agora, não tenho uma citação. Mais uma citação de um jovem que hoje a minha conquista, ele ficou com inveja da minha conquista. Antigamente, quem poderia contar uma história dentro de casa? Quem poderia ser mais inventador de história? Papá, o vovozinho, o irmão mais velho. Mas agora não. Agora é televisão que você está manda. E ele que você está fazendo tudo. Apenas papas, imperadores está pensando num sonho. Mas a televisão está realizando esses sonhos completamente. Com a televisão, lá tem um pulto na cada sala, com um mensageiro carismático, está apresentar as mensagens que está adaptando tudo diante da televisão. Resumindo, a mim ainda trabalho com a doutora Cida. Meu trabalho é fazer com que fazer criança sentir rebelde, criança sentir angustiado, com sensação a ninguém que gosta disso. E é nesse preciso momento que me está parceiro, junto com os jovens, que ainda tem um jovem delinquente, um jovem deprimido, um jovem infeliz. E é nesse preciso momento que me está parceiro para apresentar minha doutora aqui com muito orgulho, que ainda se minha. Obrigada, doutora. Departamentos antissociais do tem no JV. JV significa Jornada do Vício. Ele é porrento. Tem um monte de alguém que está falando mod, ele é desprezado e imaginizado para o mundo. Amigão gostaria demais. Para amor, eu fico lixonchado, fico contente canto quem faz assim. Puta aceitar o convite para trabalhar comigo? Eu falo, claro que sim. Por isso, então, apresentando na Jornada do Vício. A jornada do vício. A mim que gosta do diabo jovem, direito, que gosta do diabo feliz. Sempre que um diabo feliz deve ser de tudo, ambirabo triste, ambirabo deprimido. Se nós saber hoje, jovens, estão passando por seus tristezas, seus problemas. Talvez é problema na lar, talvez problema na sociedade, que deixasse triste. Mas que você quiser que esta fase, e nem que esse momento de que me tatua, está chegando a esse, não está cochichado nos seus ouvidos, não faz muitas coisas. Logo quem faz as coisas assim, esta parece interessado, esta começa a usar as drogas, que as coisas assim, esta pensa em problemas, esta passa e esta fica contente, tenta trocar, contente. E esta acaba para ajudar a fazer o trabalho. Esta para que os outros, esta mostra também. Esta bata para nós bem sentir, aquela coisa é bom, tem uma sensação de espetáculo. Esta tudo te pega, te fuma também. Esta tudo te já sabe, esta pensa uma coisa, esta te passa. Esta fica contente, esta pensa no problema, esta te acaba. Mas só que com o tempo, tudo coisa te vira ao contrário. Esta tudo também fica triste. Esta acaba para lamenta. Esta acaba para lamenta, esta reúne entre esse, esta acaba para fora. Esta fica de juntos, então lamenta, esta acaba para fora. É só bom maldito vício que tem nessa situação. Caro jovem, vocês prestem atenção, mas a mim é aquele vício, a mim representa aqueles vícios. Eu um membro da equipa de doutora Cida, que está trabalhando na boa vida, tem influenciado para usar aqueles produtos que te dá cabo de boa vida, pouco a pouco. Vocês se reparam como é o nome? É Jornada do Vício. Vício. Se amanhã ouvem a música, vício, viciado, gosta tanto de meu apelido. Há aquele voz que está falando no ouvido de jovens, drogas é bom, é espetáculo, eles usam, eles são tão burros, tão ingênuos, assim, tão coitados, eles que estão percebendo, mas aquela telebase cada dia mais para destruição. A mim, eu tenho que trabalhar para a doutora Cida e cada dia mais eu tenho que fazer com que jovens ficam mais escravos de álcool, de drogas e que os outros narcóticos.
E cada dia mais, de fazer que as vidas que te ligam nada, que te importam com nada, dando oportunidade, pouco a pouco, de doutora Cida entrar nessas vidas. Talvez homem que te nota, esta finge que nota, uma hora que esta te usa drogas, esta corre sérios riscos de contrair Sida. Para uma hora que esta te usa droga, cada dia mais, hoje se fuma um teco, amanhã, o corpo te pede mais, te pede doce, outra manhã te pede quatro, cada dia mais te pede mais, tio. E também toca chega a ponto que esta chega para injetar droga nessas vias. E como as que se te liga nada, e esta acaba para usar uma seringa e infectar para um portador de vírus de Sida e ele acaba para infectar a sua cabeça. Também mais um grande risco é que a hora que jovens estão com esse problema, eles começam a beber, tem esse corpo de álcool. É que se esta fase, esta acaba para esse corpo de álcool que te importa com nada. Esta turta fica bêbado e esta acaba para andar para a rua morro com suas vidas. Esta que te importa com nada. Quer que a esquina, quer que o beco, quer que o carro que se encontra com os mulheres, esta está a fazer sexo. Essa que te importa com nada. E na maioria das vezes, sem proteção. Fazer sexo sem proteção. E, aliás, que esta fazer assim, logo se um desses parceiro está contaminado, que o outro acaba para ser contaminado também. Esse seguimento trabalha com os jovens. É para aquele que a doutora Cida tinha para trabalhar nessa equipa. Para a influência jovem, cada dia mais para cair na ruína, para a doutora Cida bater colher armas, para ele pôr seus exércitos. Mas assim, os rapazes é quem eu trabalho, não só de mim, mas sim de tudo membro dessa equipa. Ele anda a limpar caminho para a entrada de doutora Cida na vida de pessoas. A mim ter alcançar meus objetivos, graças a meu empenho, graças a minhas forças, graças a meus planos, o Departamento de Assuntos Sociais conseguir alcançar seus objetivos. Paulto, no departamento de anti-juventude, é ali tudo que está fazendo referente. Nos costuma aquela menina, tem grande escola de demais, é bastante na Europa, mas coisa que está fazendo, se vida que está leva, tudo que está fazendo alfabeta fora de ali. Mas a mim, já saber, tudo quanto que está fazendo com máxima referência, me que ele quem gosta. Por isso, o tio Manta faz, não tem a dizer referência à pessoa. Primeiramente, agradecer a doutora Cida de desgraça pelas grandes oportunidades que tem dado a mim de estar nessa bela equipe. A mim, se eu acabo de ouvir, a minha nome é em referência de promiscuidade. A minha lema no departamento é bom gosto, é morte, é vulgaridade, é vida. Meus caminhos ficam surpresos, pois graças à minha força de meu trabalho, não tenho conseguido muita atenção e apreço ultimamente. Até pouco tempo não tinha vergonha e ódio de minha nome, irreverência. Nada nos para, nos repara que dicionários dão um nome que até também tem nojo, mas está feliz, pois graças ao Departamento de Comunicação e Desinformação sobre direção de subtileza de erro, tem dado uma nova cara na sociedade. Se não sabe outra subtileza de erro, ele é mais aceito na sociedade do que qualquer dicionário. Obrigado, doutora subtileza de erro. Gosto sim, convidando as minhas pessoas um bocadinho de atenção, que a doutora subtileza de erro prepara um programa especialmente para os jovens. É sempre, doutor Teresa de Erro, é sempre ter sucesso. Eu tenho convidado a nós sempre presente. Nunca eu
Excelentíssimo, senhores e senhoras, esse tribunal, conhecido como Tribunal Penal Internacional, tem como responsabilidade julgar os crimes cometidos contra a humanidade. Assim, chegaram de nós algumas queixas apresentadas pelo Senhor Humanidade contra a doutora Cida da Desgraça. Como juiz supremo desse Tribunal Penal Internacional tem o Senhor Doutor Juízo Cônsul. Como procurador-geral desse tribunal, tem Doutor Castigo Severo, da minha pessoa. E como escrivão desse tribunal tem a Senhora Vaidade da Inocência. Muito obrigado. Como queixoso tem paz da humanidade, Senhor Adão Barros Júnior e Senhora Eva da Costa Barros Filha. Muito bem, faça o favor de sentar. Como réu, tem Doutora Cida da Desgraça e seus colaboradores, Senhor Maneco da Infidelidade, Senhorita Subtileza do Erro, Senhor Jonato do Vício, Senhorita Patrica Precoce e Senhorita Irreverência da Promiscuidade. E por fim, no tema Senhor Doentio Veneno. Podem sentar, por favor. Como advogado do queixoso, no tem doutor Oportunidade da Emenda. Muito obrigado, faço o favor de sentar. E como advogado do réu, no tem doutor Engano por Séculos Perpétuos. Muito obrigado. E senhor doutor Antônimo do Espírito Calmo. Faço o favor de sentar, obrigado. Consigo também homem, queixa apresentado para pais da humanidade, senhor Adão Barros Júnior e senhora Eva da Costa. Baseado nessa fita magnética na minha mão, com conteúdo audiovisual gravado 28 de novembro de 2013, em declaração pública descarada e desafiadora, doutora Cida de Desgraça tem gabado de ser crimes realizados como se fossem proezas de herói. E ainda, ser crimes realizados por ditos colaboradores. Tudo é um autêntico crime contra a minha humanidade. E segundo normas de convicção mundial, assinado e certificado para a maioria das partes de países do mundo, esse crime deve ser julgado perante esse Tribunal Penal Internacional. E no registro magnético, não tem encontrado declaração que vem de própria boca, Cida da Desgraça, que ele afirma que ele e seus colaboradores é terrorista internacional. E ainda ele tem afirmado que eles possuem arma de destruição maciça, biológica e armas nucleares. E ele tem estado a causar pânico, medo ao mundo inteiro. E ainda ele afirma que ninguém vai poder com ele, que ele pode ser condenado. E ele tem estado a andar livremente perante metrópoles de cidades e até que ele chega a selvas de África. E mim, na qualidade de mãe da humanidade, nós queixa muito teu. Na minha sessão, quero direcionar a minha queixa contra o doutor Doentio Veneno. Ele próprio da condenação em cabeça perante esse tribunal, ganha que ele afirma transgredir tudo normas e convenções de guerra até agora estabelecidas. Ele afirma que ele tem arma molecular para combater contra a minha humanidade, para fazer sofrer até que esse pobre inocente, como que as crianças defesa. Ele elegeu a doutora Cida de Desgraça como presidente do mundo de doença sexualmente transmissível de uma forma fraudulenta.
suborno. Me está convicto, mas deve ser condenado perante o Tribunal Penal Internacional. Senhor, Ventil Veneno, depois de não ouvir tantas acusações muito graves por parte da humanidade, será que não está afirmando tudo que essa palavra que o Senhor humanidade fala de dentro e não está aceitando culpado ou não quer falar em legítima defesa, se é que não tem algumas palavras a expor perante esse tribunal? Senhor Excelentíssimo Juiz, Doutor Juiz, o Cônsul e ser demais excelentíssimos magistrados, inclusem ser a mim, inimigo declarado da humanidade. E nós guerra também desde tempo bem. A humanidade tem estado a trabalho, tem estado a usar todo tipo de arma para acabar comigo. Mas mim nunca apresenta nenhum queixo em nenhum tribunal. E como retaliação, graças a essas burrezas, a mim hoje sabia e se melhor preparar para acabar com essa. Vou lugar de nhoque. Senhor Ventil Veneno, declaração de Nho apenas para confirmar palavras da humanidade. E até próprio Nho está acrescentando novos detalhes, o que está mostrando um verdadeiro criminoso contra a humanidade. Senhor Juiz, Dr. Juiz Cônsul, pedir palavra de legítima defesa da minha cliente. Palavra dada, Senhor Advogado, Dr. Engano, do Sexo Perpétuo. Excelentíssimo Juiz e nobres magistrados, na legítima defesa da minha cliente, ainda gostaria de citar as primeiras palavras. Na declaração de fita magnética, usada como instrumento de acusação contra a minha cliente, da espera que eu concordo comigo que sempre a palavra da Blemans. A partir do momento que eu comecei a citar, a primeira palavra que a minha cliente deixa claro na fita magnética. Primeiramente, eu comecei a agradecer seus distinguidos humanidade, aquela deve ser existência, pois ele existe graças ao comportamento de risco de humanidade, e ali fica tudo claro que minha cliente, Dr. Ventil Veneno, que existir para a morte da humanidade que permite que ele existir. É só a humanidade, devido aos seus comportamentos, minha cliente que te importa de ir embora em busca de outro território. E se a humanidade tem moral para queixar minha cliente, então para a morte que tem de moral para mandar minha cliente embora. É um desafio. Então, afirma perante este órgão máximo mundial de justiça, minha cliente é inocente e qualquer que as armas que ele utiliza contra a humanidade é sem legítima defesa contra as armas que a humanidade utiliza contra as doenças sexualmente transmissíveis. E enquanto gostava de deixar um aviso para a humanidade que depois de minha cliente descobrir uma nova arma molecular sem chance de defesa, ou seja, contra-ataque, ele fica cheio moralizado e nem como esse advogado poder fazer desistir de suas ideias destruidoras. Andando, recomendo que a humanidade, a única maneira que eles têm de prevenir dinheiro cliente é manter bem longe do seu território, pois qualquer um que pisa seu território ser punido de morte. Doutor Juiz Cônsul, pede palavra. Palavra dada, doutora oportunidade de emenda. Primeiramente, ainda começar por contestar duramente o modo de estar perante uma instituição internacional em que permitir que minhas clientes sejam maltratados, desrespeitados, degenerados moralmente e publicamente. No dito registro magnético, já várias vezes mencionado, senhor doutor, que tive mínima virtude ou dignidade, foi um ato mesquinho e desprezível, na cita palavra do Ventania Venati. Perante este tribunal, senhor advogado, não é Ventania Venati, fazer favor de corrigir o nome, é Ventil Veneno. Perdão, senhor juiz. Se me estava no papel, na declaração de abertura de Ventil Veneno, ele usa e ele abusa de palavras amáfonas para desrespeitar e para mostrar desprezo para minha cliente humanidade. E em vez de ele chamar distinguido, como é de esperar, ele chama propositadamente e com desprezo de extinguido. E nessa palavra, está resumir tudo que o doutor
doentio venérea, Peran pretende fazer para clientes e associar a doutora Cida, para confirmar que ele é um criminoso e que ele deve ser punido para esse tribunal internacional. Senhor Adão Barros Júnior e Senhora Eva da Costa Barros Filha, o que é que eles têm feito para evitar contato com o senhor doentio venéreo, causando-lhes tantas provocações? Bom, senhor juiz e doutores juiz cônsul, se me queriam saber, a mim é um pai de um povo muito grande e aquilo que não está destino ou do por de pecado tem dividido minha filha em diferentes culturas, raça e língua. E por enfim, a minha verdade não tem estado a tentar consciencializar grandes parte do meu povo para onde esses poder jamais intrometer, ou seja, introduzir nos territórios doentios venéreos. E ainda mais, não sabemos carne fraca, tentação e cheio. E tem filho que desobedecer conselhos de pai e que está criando no caminho direito, mas já do providencia um uniforme que é para tentar proteger a vida de que eventualmente poder entrar no território do doentio venéreo, mas poder proteger essas vidas. Por favor, eu pedi para nos dar um tempo para onde assim poder controlar minhas filhas. Tudo minhas filhas, como eu disse, saber, poder confessar nos próprios, assim, que apesar de minha aturar, de minha lágrima, estar arrependido, se sentir minha consciência pesada, para modo que acaba de saber, minhas filhas está provocando demais o doutor doentio venéreo. E essa está ganhando legítima defesa. Portanto, a única coisa que se faz é essa pequena legítima defesa, por favor, nos julgar para modo, não está desesperado. Motivo de querer para modo, perdeu um monte de filhos de nós, nos ajudando. Senhor doentio venéreo, depois que nunca vai de ouvir palavras de humanidade e de ser advogado a oportunidade da emenda, qual é que é a reação e posição no que está a falar de palavras que a humanidade acaba de referir? Para mim, isso é tudo bem. Ainda bem que a humanidade reconhece esses filhos que se está provocando. E se esse filho decide não quer provocar mais, de agora em diante nunca está casando. Mas silêncio, senhor doentio venéreo, só para fato de não ser provocado é que é motivo de desculpa ou justificação para tantos crimes que não tem cometido contra a humanidade, tais como morte de milhões, mutilação, má formação genética causados a inocentes devido ao uso de armas biológicas, até no testado de desrespeitar as normas internacionais. Quanto a nós, senhor humanidade, nós também é igualmente culpado pelos crimes que eu tenho cometido contra o senhor doentio venéreo. Ponha culpado por morte por suicídio, ponha também a provocar demais o senhor doentio venéreo, tendo até facilitado sua expansão dentro da comunidade de filhos de nós. Nós também não é um grupo, um cúmplice. Afinal de contas, nós tudo, nós é um criminoso. Mas por agora, não estou suspendendo o julgamento até a próxima sessão. Se suspenso o julgamento. Você vai fazer a continuação. Continuação do processo levantado,
Humanidade contra a doutora Cida de Desgraça e seus colaboradores. Na segunda sessão, estou a ouvir a queixa apresentada pelo senhor Humanidade. Está aberta a segunda sessão. Nesse momento, também ouvi a segunda queixa apresentada para pais da Humanidade, Sr. Adão Barros Júnior e Sra. Eva. Senhor juiz, doutor juiz cônsul, doutora promotora da justiça. Na sequência de minhas queixas, falando sobre fita magnética audiovisual, que quanto vezes já foi mencionado ali nesse tribunal, como mais destacado colaborador de Cida de Desgraça, não tem senhor Maneco da infidelidade, que se está gabando de trabalho nesse departamento que tem como objetivo destruir vida de família. E ele tem afirmado que ele tem estado a usar tudo sem expertise e tudo sem conhecimento. E assim como anteriormente ele tinha afirmado que ele é licenciado, é mestrado, é doutorado pelo seduzir e pelo induzir cabeças de família. Sendo família, núcleo de sociedade, como é que a doutora Cida acaba de afirmar, por toda razão do mundo, mim também acusa o senhor Maneco de infidelidade, como de ele, aquele principal acusado, aquele principal culpado, como de ele que abre caminho para que outro alguém que siga o plano da doutora Cida. É ele que destrui família, desmoraliza a família para poder seguir o caminho da doutora Cida. Por isso, não é acusado de fraude, de crime que ele induzia as filhas a cometer de maneira tão Senhor Maneco, tão feia. Senhor Maneco, depois que não houve as graves acusações feitas para a humanidade, eu poder responder em legítima defesa. Com licença, senhor juiz. A mim está certa mesmo, está firme, de que ainda não tinha nada de errado de coisas assim fazer. E sem perder mais tempo, tem advogado que está passando a representar. Excelentíssimo senhor juiz, eu palavra na legítima defesa da minha cliente. Palavra dada, senhor doutor, engano, o século está perto. Primeiramente, eu gostaria de afirmar que minha cliente é um antropólogo, ou melhor dizendo, um conselheiro. E ele precisa de trabalho para ele ter o sucesso. E o que minha cliente está a fazer, está sempre a fazer, é que o mundo está a fazer exclusivamente a humanidade. Estuda o homem, tenta descobrir o que o homem quer fazer, e o que o homem quer ouvir, e lançar no mercado o que o homem quer. E não necessariamente o que o homem está precisando. Ou seja, lei de mercado moderno e publicidade e tudo regras instituídas para a humanidade é para dar para o povo o que ele quer, sem preocupar-me normalmente se é bom ou não. Minha cliente está dando conselho para quem quer ouvir, é que não obriga ninguém para ouvir seu conselho. Então gostaria de afirmar-me que o conselho que minha cliente está utilizando nessa representação é que a palavra que surgiu com ele mesmo, mas sai de própria boca de filhos de humanidade. Então, perante esse tribunal, eu gostaria de afirmar que minha cliente é um mero profissional e não criminoso. Se a humanidade quer crescer com seus conselhos e serviços, é só rejeitar e que tem problema nenhum, minha cliente está disposto a mudar de território e desenvolver perante esse tribunal de repressão. Senhor Humanidade, é para a segunda vez neste tribunal que te apresenta como cúmplice de crimes que não pratica contra a própria cabeça de nenhum. Não é principal e primeiro de todos os criminosos contra a própria humanidade. Sempre te apresenta desculpa o fato de não ser persuadido, iludido, mas que ele quer fazer de nenhum o inocente. Quando não, senhor Mané de infidelidade, não é um criminoso também. Pois não usa fraude, conhecimentos antropológicos e sociais para destruir, arruinar, despedaçar os corações devido ao trabalho de nenhum. Será que não de saber? Mas existe hoje no mundo milhões de crianças abandonadas e órfãos de pais e mães. Ainda, como maior
crime que eu tenho cometido, eu estou trabalhando para a maior e mais tímido rede de terroristas internacionais. Eu é um criminoso contra a humanidade, Sr. Mané de infidelidade. Mas, quando a sentença, não se está guardando é para o julgamento final. E por hoje, eu estou declarando que está encerrada esta sessão. Por favor, então, Senhores, senhoras, também iniciar esta terceira sessão do julgamento, é que hoje não também ouvir a queixa apresentada por parte do Senhor Humanidade contra o Senhor Jonato Vício. Agora aberta. Senhores pais da humanidade, os senhores têm palavras para nos apresentar os queixa contra Jonato Vício. Minha queixa nesta terceira sessão estava contra o Dr. Jonato do Vício. Ele tem levado seus filhos para a ruína, para a miséria, para a lama e finalmente para a destruição. Dr. Jonato do Vício é cruel, é cínico, é um criminoso, é um estuprador e até pode ser um miserável. Meus filhos é inocente. Ele tem estado a abusar de que os inocentes desejos que meus filhos têm de experimentar coisas novas e diferentes. E sempre ele tem estado a procurar trabalho de manejo de infidelidade para ele colocar de ser sobre ele. E assim, não pode afirmar que Jonato do Vício é um vigarista oportunista. A ele está prometer que ele nunca catada nega está poder pedir para minhas filhas. A ele é um ladrão. Ele é agente. Minha senhora. Desculpa, senhor juiz. Ele é um agente de que as minhas filhas que está dizendo que é para caminhar parente. A ele, Zé que ele está fazendo. É um ladrão para hora testado. Cada ano está rouba bilhões de dinheiro. Sem conta mão de obra com recursos humanos que ele está roubando. Só metade que as coisas que ele está roubando é suficiente para acabar com miséria, com fome, que a maioria dos meus filhos sobrevivem. Senhor Jonato do Vício. Senhor doutor, eu estou num cheio de senhor juiz. Oh, dê respeito perante este tribunal. Mas, homem, fala-se por favor neste tribunal. Não. Deixe-me. Senhor advogado, excelentíssimo juiz, peço palavras. Palavra dada, senhor advogado. Com todo respeito, senhor polícia, por deixar ninguém ter paz por uns minutos. Com todo respeito. Por favor. Minha cliente é que está apto para responder perante este tribunal, de fato, que me está ali para defender. Primeiramente, eu gostava de inclinar este tribunal para ser sistema de segurança interna e para a humanidade, que é única e principalmente culpada para tudo o que aqui nós estamos a presenciar neste momento. Também eu gostava de fazer uma pergunta e para ter uma resposta bem acreditada. Como é que a minha cliente conseguia atravessar dentro deste tribunal o álcool e droga com tanta segurança como deste tribunal e que tem a reputação de ser mais rígido do mundo? Nos está a exigir e querer ter uma resposta como a minha cliente conseguia entrar ligas tudo álcool e droga. Até esse momento, nos está disposto a trabalhar a favor de tudo que os colaboradores de Dr. Graça Cida, exceto ele. Mas me tinha pensado que se crimes evidentes e claros, nega tinha como defender. Mas ele tinha prometido a mim, e ele falava a mim que ele está surpreendente perante este tribunal, mas que ele está provado a mim que a humanidade é cúmplice e principal de tudo isso que está acontecendo. E normalmente, isso está tudo claro, mas que a humanidade é gananciosa e avarenta, amor a dinheiro e bem está a fazer perder senso e razão de coisas. Minha cliente foi o máximo profissional. Ele conseguiu ultrapassar e se tornar um tribunal que é mais rígido conhecido no mundo. A humanidade está a sofrer de uma doença que é chamada de ganância. E ele tem inventado conceitos de filosofia que tem prejudicado milhões de pessoas com um problema chamado crise existencial. Seus filhos, eles querem saber de onde eles vêm para morar ali e nessa querem saber onde é que eles trabalham depois. Minha cliente,
arranja uma forma única, ainda que pode ser considerado errado. Mas ele quer ajudar os demais filhos da humanidade a sair desse problema. E para finalizando, eu gostava de afirmar que quem é cliente é uma vítima da humanidade. Foi a própria humanidade que deu início a esse negócio a oferecer um apelido de vício. E também eu gostaria de afirmar que os demais agentes de minha cliente são filhos de humanidade. Obrigado, Luís. Senhor advogado, senhores, senhoras, estou envergonhado e revoltado por tanta falta de respeito e consideração perante este tribunal. Senhor humanidade, jamais poder guardar o dia em que por hoje cair sobre nós a sentença final. A nós não é mais nem menos um criminoso por tudo o que acontece hoje nesse tribunal. Quando nós, senhor jornal do vício, seu advogado, doutor, que eu pensamos também tentar iludir com a humanidade de palavras, exposições sentimentais, fica sabendo que esse tribunal e nem nenhum dos seus oficiais está vendo ou a leilão. Com respeito à minha integridade e minha qualidade de juiz, a minha também nem a pessoa. Aproveito essa oportunidade para solicitar autoridades competentes que reforcem a segurança pessoal, pois eu acabei de receber sérias ameaças contra a minha vida, porque existe uma rede formada por agentes da humanidade e há também a doutora Cida da Desgraça que vem num percurso desse julgamento, prevendo o fim de unir ambos a fim de subornar nesse julgamento. Mas está declarando perante esse tribunal que está disposto a morrer se for preciso e levar esse caso até ao fim, custe que custar. E está declarando que essa sessão de hoje já chega a fim. Senhores, senhoras, nós mesmos estamos dando continuidade a essa sessão, onde é que também ouvi outra queixa apresentada pelo senhor Humanidade. Essa quarta sessão do também Paz da Humanidade, apresentando mais uma queixa contra a senhorita Subtileza. Nessa sessão, quero dirigir minha queixa contra a doutora Subtileza Duero, que é uma grande ladrona pervertida, pois ele tem estado a e a roubar fundos de humanidade para gastar a seus próprios fins. E ainda não pode afirmar que ele é um grande criminoso. Ele tem estado a usar bem essa instituição de Estado para levar muitos à ruína e finalmente à morte, como ovelha quando está a ser levado a matador. Ele é principal instigadora de sexo fácil, sem responsabilidade, sem trabalho, que na verdade ele lima seu departamento. Ele está bombardeamento de nossos filhos, ele está a levar, ele está a instruir-se, ele está a levar a pensar que um monte de coisas pesadas de insinuações sexuais. Coisa que depois minha filha fica desfriado e louco. Ele põe as filhas das chances passida de desgraça. Então o crime mais vil que ele cometeu é falta de pudor declarado que ele tem contra meus filhos, inclusive que esse pobre, inocente, indefesa criança. Ele próprio criminal. Depois que não houve as graves acusações da parte da humanidade, qual é que são palavras em defesa? Senhor juiz, nunca se pode suportar cinismo e falsidade de humanidade. De tiga de humanidade, de passante que eles caíram. De minha linha de departamento e sexo fácil, sem responsabilidade, sem travão. Senhorita, mais respeito perante este tribunal. Desculpa, senhor juiz. Banca te nega minha linha. Mas gosto de pergunta da humanidade. Se por acaso nunca apresentas minha linha, será que esta também dá atenção? Responde, seu cínico, seu mentiroso. Sei que aqui é difícil. Senhora! Sim. Desculpe, senhor juiz. Grandíssimo juiz,
Por favor, me dá para pedir um momento de palavra, em favor do meu cliente. Senhor advogado Antônio do Espírito Calmo, o senhor tem palavra. Meritíssimo juiz, doutor juiz Côncio, senhor excelência, sua excelência, senhor promotor e mais demais magistrados desse Tribunal Internacional. Palavras que eu quero passar em legítima defesa da minha cliente é de que minha cliente e demais companheiros de cela é super profissional. Eles têm um trabalho que se fazer. E esse trabalho que se fazer muitas vezes é provocado e muitas vezes expulsado e explorado a própria humanidade. Mas esse trabalho eles têm que fazer porque se quer fazer, é chamado de chato, é chamado de aborrecido, de sem interesse, sem vida. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a humanidade. O que é que esta tchê e o que é que esta gosta de hoje num clipe ou numa música contemporânea? O canto de seus, um outro exemplo, canto de seus filhos, que durante um grande telejornal, essa senta com paciência, pensa de que as grandes informações que te dão na televisão. Ou, no entanto, canto de seus filhos que durante uma telenovela, por exemplo, essa senta com silêncio que mais silêncio do que cemitério. Parece que perdeu um pico de aquela novela ou de aquela história que ser contada. Ainda se tem repetição de aquele episódio, ou de aquele capítulo inteiro, ou de aquele cacete inteiro. Essa que chega dia tão longo, esse já curto, nem que ele ainda pode perder. Mas, no entanto, o que me dá a querer falar para a humanidade é que minha cliente está rumo ao sucesso e acabou de perder esse sucesso que está nele. E, no entanto, todo o trabalho que eu vou fazer é para satisfazer desejos de humanidade. Porque não pode olhar quantas vezes na coisa que se fazer, principalmente na publicação, na publicidade que se fazer. Não imagina a publicidade que a humanidade está mandando minha cliente para executar. Quantas vezes que a humanidade está deixando seus filhos em dúvida nas certas publicidades que ela manda fazer, seus filhos ficam em dúvida na compra de produto ou na venda de corpo que é se fazer em certos casos que é se utilizar para publicidade. A melhor coisa que a humanidade deve fazer é tomar conta de seus filhos e filhas, principalmente na coisa que se entra para casa ou na coisa que se assistir mesmo dentro de casa. E deixar que minha cliente faça esse trabalho, então tudo coisa se resolve. Muito obrigado, Sr. Meritíssimo Juiz. Vossa Reverência, Senhora Humanidade, você que pode constatar pelos fatos que agora foi apresentado perante este tribunal é que a Nhonho é própria vítima de próprios atos de Nhonho e queixa-se da volta contra Nhonho, assim como o feitiço contra a feiticeira. Quando a senhora subtileza do erro, uma coisa é certa, tudo o que não acaba de falar que te impedir de ser uma criminosa. Já não é mais nem menos uma loba vestida de ovelha no meio de rebanho. É uma camufladora. O meu próprio nome de Nhata Flash, subtileza do erro encarnado em pessoa. Está garantido que você paga muito caro para todos os crimes, especialmente pela falta de pudor praticado voluntariamente contra os filhos da humanidade. Neste tribunal fica-te sabendo uma coisa, que qualquer erro, por mais pequenino que seja, cata sair de ali sem ser julgado. Mas por agora, então guarda tudo para tão esperar a sentença final. Então declarando, a sessão de hoje está terminada. Senhor, bem-vindo ao senhor vice-presidente. Senhores e senhoras, nesse momento, recebendo a continuidade do julgamento dessa quinta sessão, onde é que nós tivemos ouvido de novo, Senhor Humanidade, apresentando as queixas contra a senhorita irreverência da promiscuidade. Por isso, está declarada aberta, por favor, essa quinta sessão de hoje. Pais da humanidade, colocou de pé, apresenta-se as queixas
contra Senhor Juiz, Dr. Juiz Afonso, desde muito século, tem estado a ensinar a filho, tem ensinar prudência, tem ensinar só coisa direito, tem ensinar modéstia, pudor, decência, respeito, valor morais. Mas há anos, desde que reverência de promiscuidade começa a passar usadamente, descaradamente, publicamente pelo bem vergonha. Depois de alguma sessão de terapia, ele ganhou um nome que é autoestima, que dá. Mas o significado desse nome ali, com esse nome, ele tem estado a trabalhar, tem estado a pervertir tudo no nosso filho, de levar para o caminho tortuoso, que está matando de vergonha e de remorso. Sim. Mas mim podia de parar com excusa um período de dinheiro cortado para raiz desde há muitos tempos, desde quando que ele começou com ser rebeldia. Porque ele começa a usar mini roupa, depois ele deu um certinho para micro roupa, agora ele só está a usar minca roupa. Não sabia, senhor juiz, a mim também me é consciente, então reconhecer e desde bem, mim também tem estado tenha show na coisa de nudismo, essa coisa é que é bom de falar ali diante de tribunal, mas pronto, a mim tem fazer bem as coisas na show, mas é engateado, é escondido, que te dava muito perceber. E se alguém está a fazer alguma visita para o diabo, é para pagar dinheiro porque a coisa é escondido. Mas agora, em reverência de promiscuidade, panha tudo excusa. Tudo é nudismo, ele pôr claro, é vergonha, torna claro, cura coisa que era agachado, passa a ser feito na rua. Agora, tudo que é menores, que é maiores, penso olhar espetáculo, é sem pagar nenhum tostão, é de graça, que a mim paga nada. Mesmo que alguém que quer olhar, ele tem que olhar, porque na rua pública é assim que tudo passa a ser feito para a senhorita em reverência da promiscuidade. A minhas filhas, que ele é fêmea, consciente ou inconscientemente, essa tendência provoca que os meninos machos através de roupa que promiscuidade cria. Então, que os meninos machos, sem pensar nem refletir, essa vai passar esse traço. Consegue ser a grave causa cada vez mais gostam que sida de lastra na mão. Ainda para mais a vir junto com sida, nem que se quiser ainda fazer, por favor, nos ajudar. Senhorita promiscuidade, depois que não houve as acusações que vêm de parte da humanidade, qual é que é a reação em legítima defesa? Senhor juiz, doutor Juízo Côncio, você está comigo. Nunca gastei nenhuma maquilagem, nem gastei a voz. Senhora, você perante esse tribunal, continua a liberação. Logo mais depois desse maldito julgamento, não me tinha de show agendados para me fazer. Mas não tem advogado, ele paga, está aí para defender. Vai advogado. O cliente respeito, quando o senhor oficial quer a senhora nesse devido lugar. Por favor, Nilson Nacional. Meritíssimo juiz, só para pedir sinceras desculpas pelo comportamento da minha cliente, mas não queria também mais uma vez refletir, nosso meritíssimo juiz, de que a humanidade durante essa declaração quer fazer deixar bem claro de quem que é culpado e que é necessário não ser novamente da correta atrás, tudo a repetir as mesmas coisas. Minha cliente é um excelente, é um profissional, ele é bom na captar. E tudo que as coisas que está a fazer, aprender foi com a humanidade. Minha cliente, ela está a fazer esse show com o mesmo direito que a humanidade tem. Por isso, que o show que ela está a fazer, que os modelos que ela está a fazer, é precisamente essa arte de apresentar, de expressar. Agora, se filhos e filhas de senhor humanidade, se as pessoas que valorizam essas cabeças, ou se é simplesmente um pacote de mau o culpado é quem é cliente. Vamos, estou que não vai reparar durante coisas que pais de humanidade têm refletido e durante essas coisas que estão fazendo poder hoje,
que se seus filhos estão a copiar minha cliente ou sentimentos companheiros para levar para a rua de dia a dia, culpa é de pai de sociedade, pai de humanidade, que quer saber controlar seus filhos, quer saber educar seus filhos. E, no entanto, se a humanidade hoje, nunca acaba de ouvir da refletir há momento, sobre roupas, se as olhar aquela roupinha no vídeo de outros, tudo bem, aquele é bonito, aquele é sexy, se aproveita dessa casquinha. Mas se na vídeo, nessas vídeos, as pessoas gostam certamente. Está acabando de deixar um recado de minha cliente para a humanidade. Para cuidar desses vídeos, para saber educar esses vídeos, que é de saber receber, de saber assumir suas culpas e de saber padecer. Excelentes senhores, durante tribunal, senhor humanidade, como o próprio ditado popular da França, não morde o próprio rabo de nenhum. Não fica sabendo que os cachorrinhos também que estão atrás de rabo têm para morder seus próprios rabos também. Mas não estou para o ponto final desse julgamento. Então, falando uma coisa, para não guardar e não guardar a sentença final. Quando senhorita e reverência da promiscuidade, pelo fato de a humanidade ser culpada, quer está fazendo de senhora menos culpada também. Senhora também é uma criminosa. E se revolta de senhora que está justificando a razão para esse crime, agora gravado, principalmente agora que já tem ligado a doutora Cida da desgraça, nessa rede de terrorista, tímida, procurando nesse mundo atual. Mas nos guarda calma a sentença final. E por hoje, não te determina que está findada esta sessão. Senhor Caribe, a nossa senhora é Senhores, mais uma vez, sabendo a continuidade do julgamento nesta última sessão número 6, onde é que nós vamos ouvir a humanidade apresentando a queixa contra a senhorita Patrica Precoce. E ele está declarado aberta a sessão de hoje. Eu comento então, está passando a ouvir a queixa para parte de pais da humanidade contra a senhorita Patrica Precoce. Senhor juiz, doutor juízo, cônjuge, assim como nós tudo não saber, nós também é vítima. Nós sabemos que nós vivemos num mundo difícil, intensável de trabalhar durante o dia, para arranjar sustento para os filhos e para garantir o bem-estar da minha família. Mas na minha costa, esse pedacinho de alguém, se é quem deve chamar de alguém, desculpa, senhor juiz, eu tenho entrado na minha casa sem minha permissão, sem meu conhecimento, e assim, ele tem estragado, ele tem deturpado, violado mente de minhas meninas menores. E ainda ele está andando a rajar que ele tem estado para levar o tio de minha filha para destruição na mão de doutora Cida de desgraça que é para ser aniquilada. Por favor, senhor juiz, eu condeno esse criminoso. Me que não pode apertar. Senhor oficial, senhor juiz, senhorita Patrica Precoce, depois que ouve as declarações carregadas de emoções sobre a maldade e os crimes contra as inocentes crianças, filhos de humanidade, qual é que é a reação em legítima defesa? Senhorita Patrícia Precoce, a senhora tem palavra, mas segundo documentos ainda não claros ali na minha mão, a senhorita é menor de idade e por isso
a senhora que está encontra apta para responder perante este tribunal. Por isso não precisa de pais, senhorita, Minha cabeça que ninguém a está educação se for perfeito. possível. E as pais, se é quem tem pais, é que tem moral suficiente de enfrentar um tribunal. E ainda quer saber quem que é juiz do Constituto, excelentíssimo promotor de justiça e de nada. A mim, eu deixo para limpar a filha, que é mais menor, para mim, da minha maior trunfo. Linestar, escreve, se escreve uma coisa, eu sinto bem no meu lugar, penso que tem de costa, uma coisa que não é para edinhas. Mas, antes de mais, senhor juiz, não creio já, senhor Adão Costa Barros de pé e sua esposa Eva Barros de pé, por favor. Senhores, eu estou de pé. Mas meus batons de um curso. Minha pai deve estar presente nesse momento ali, pelo representante. Mas Costa, eu estou falando para a mãe do minha pai que está presente. Eu estou falando para a minha pai que está presente. Para a mãe essa minha pai, essa aqui show, é humanidade do minha pai. Por isso, mãe, é próprio. Eu estou falando Reverência. Reverência perante esse tribunal. Senhor Adão, será que algo que a senhorita acaba de falar, eu te afirmo é verdade? Responder sim ou não. Eu respondo. Sim ou não? Sim. Que tanta vergonha. Minha pai, humanidade, está falando que ela luta o dia inteiro. Que tem tempo para cuidar de nós que é filho, que tem tempo. Ela que vem mandar nesse mundo, é para morrer, ela é querer. Nós que vem nesse mundo, nós temos vontade. Hoje é tão fácil evitar. Tem tanto meio para evitar, para prevenir esse cara. Quem que bota filho nesse mundo é para morrer, ela é querer. Ninguém quer saber. Minha senhora, mais calma. Continua o depoimento, Linha. Minha pai, humanidade. Tem tanta coisa que me fazem. E segunda surpresa é mais ainda. Por favor, senhor juiz, meus magistrados, leve a sentar nesse banco. Eu não tenho histórias. Sim, senhora, já continua. E que é filho de humanidade também. É fato. É filho de humanidade. Senhor Adão e Dona Eva, será que o senhor está voltando a confirmar a palavra que a senhorita acaba de falar de dentro nesse momento? Sim ou não? Sim. Pouca vergonha. Hoje é maneira de fidelidade. Ela é filho mais velho que minha pai. Ela é fiel, sim. Tudo que aprendi foi com minha pai. O de jornada difícil, o de estado do jovem. Não bata não, tamo que nessa vida, minha pai sempre rejeitado. Minha pai nunca ajudar. E nessa fase de adolescência tive problema. Mas minha pai nunca passou para ajudar. E graças à doutora Cida da Desgraça, que passei, que dá um trabalho, que é o único trabalho que eu tenho gosto. Mas eu sou de Tereza com ela. Ela é filha de madrinha de papai. Sempre está para a altura que você se estiliza, tangana, esse que é. E Nico nunca lhe gostei. Nós é sempre comigo. Sempre com ela. Mas depois que a doutora Cida da Desgraça passou, que dá um trabalho, como fica da mesma equipa, não fica dentro. Agora, vão de reverência, que ele também é filho de papai. Mas ele é filho de fora de casamento. Então, é próprio sim. Vamos deste tribunal. Senhor promotor, continuando. Ele tem fora de casamento, nunca ele aceitar, nunca assumir. É assim. Deus imagina nós que é filho legítimo, vamos a sentir que farei. Minha pai é abusadeira, de casar câmbio de volta. E ainda posso falar mais. Minha pai é tanto abusada que eu vim pegar o nome horrível, o nome que eu te ouvi. Irreverência. Eu esperei de ver a dicionário, sabe o que significa irreverência? Eu esperei saber o que significa irreverência. Ele não abusadeira. Por isso, que graça, irmã, subtileza, consegui subsair de um novo cara na sociedade que ajudar. Minha pai e humanidade tem tio filho para cada canto, eu sou tio filho, cada canto é tio filho de humanidade. Mas, senhor juiz, apesar de que ele tem um filho, que é um bom filho, a seguir um bom caminho, a seguir caminho de religião. E hoje, apesar de tudo, está ali como advogado de minha miserável raiva, que é doutora oportunidade de mim. Mais uma vez, de pedir nossa reverência, senhores, senhoras,
verdade descoberta da sessão de julgamento de hoje, como que os outros que foram descobertos nas sessões anteriores, são chocantes e suficientes para não elaborar uma sentença final. Mas, está pedindo-nos que não guarda a última sessão em que será dada a sentença final desse julgamento. Por isso, para hoje, está declarando que já está terminada a sessão de hoje. Senhores, senhoras, mais uma vez, sabendo da continuidade a essa última sessão do julgamento, devo também dar sentença final. Nesse momento, eu também ouvi também a doutora Cida da Desgraça a sua intervenção contra a humanidade. Por isso, eu te declarei está aberto. Doutora Cida da Desgraça, por favor, me coloca de pé. Depois que não houve ali e que já papearam tudo que não houve também perante esse Tribunal Penal Internacional, Nha é acusada de ser principal culpada e instigadora de tudo essa desgraça que está continua a cair sobre a humanidade e também sobre seus filhos. A Nha também é culpada de ter matado mais de 22 milhões de filhos de humanidade e de ter deixado também milhões de órfãos e de ter causado um baixo rendimento e produtividade de seus países, para além de desgraça que tem sido devastado por guerras, fome, seca e pobreza. Os atos e carregados de maldade, crueldade, a Nha é destituída de sentimentos e coração. A Nha é uma desgraça para a humanidade. Um oportunista, vigarista, que tem aproveitado de fraquezas de humanidade e de pontos de vulnerabilidade que alguns de os filhos te apresentar para lançar-se descargas mortíferas no mundo. Só terrena morte, desgraça, miséria, dor, pobreza, angústia, sofrimento, desespero, vingança, ódio, enfim, tudo que há. O reino, senhora Cida, é um verdadeiro inferno que é bem lentamente visível. Os vítimas tardem e é consumidos se é um fogo brando, mas que tarde e está queimando, está consumindo lentamente e está fazendo prolongar dor e sofrimento. Senhora Cida, a minha grande culpada de violentos crimes que eu tenho cometido contra a humanidade. O senhor procurador acaba de falar nesse tribunal, tudo o que o senhor fala, nada que comove, nada também para mim é que novidade. Para nós, tudo que o senhor acaba de falar, talvez comover apenas a humanidade e seus filhos. A mim não parece sequer é que está comovendo. Hoje, mesmo o senhor deve conhecer que me destituído de sentimentos de coração. Por isso, tudo isso que está comovendo para nada. Vou fazer uma bela descrição do poeta. E trabalho, e dinheiroso trabalho. Então agradecemos para a morte, porque tem gastado nível e saliva para fazer que trabalho para fazer assim. Nós hoje, por trazer perante o tribunal ali, mas me ciente, para a morte, nada poder fazer com minha pessoa. Pelo menos até agora que ele quis saber. A mim é intocável, intapável, tudo para mim para fazer. Para poder fazer alguma coisa contra a humanidade e seus filhos. Mas conta-me, Cida de desgraça do nada. Diga a ordem, em respeito, nesse momento,
no também da tão esperada sentença final perante esse Tribunal Penal Internacional. No te pediva a doutora Cida da Desgraça colocava de pé. Então começa a falar-nos de que tudo que está ali é culpado, tanto eu, doutora Cida da Desgraça, e seus ditos colaboradores, bem como também o queixoso senhor Humanidade. Então começa a pronunciar a sentença contra a doutora Cida da Desgraça. Primeiro, a senhora Cida da Desgraça é culpada de uma série de crimes contra a humanidade. 2. É ter sobre seu domínio armas de destruição maciça, nucleares, biológicas, que são usadas indiscriminadamente contra pequenos, grandes, culpados e inocentes. 3. A senhora Cida da Desgraça é responsável pela morte de mais de 22 milhões de filhos da humanidade, homens, mulheres, crianças. 4. A doutora Cida da Desgraça tem como refém mais de 42 milhões de filhos de humanidade que estão condenados à morte, pois já está infectado com os produtos mortíferos dessa senhora doutora Cida da Desgraça. 5. Essa senhora é culpada por ato de terrorismo organizado internacional que tem causado pânico e terror por todo o mundo. 6. É também condenada por ter transgredido todas as normas estabelecidas pelas convenções mundiais na que de guerra e ter usado armas que te deixam inimigos sem possibilidade de contra-ataque. 7. A doutora Cida de Desgraça é condenada por penetrar em territórios alheios, instigando revoluções internas e politizando e subornando o Ministério de Defesa, usado para autodestruição. 8. Sendo que a doutora Cida da Desgraça é um perigo para toda a humanidade, bem como para seus filhos, é que não respeita nenhuma regra pré-estabelecida e está além da capacidade desse tribunal acabar com ele. E está ficando declarado que a doutora Cida da Desgraça é um inimigo da humanidade. E como está por todo o bando, se alguém conseguir capturar qualquer um também que conseguir descobrir o segredo das armas para conseguir matá-lo, é considerado o herói da humanidade e será grandemente premiado. São essas sentenças que nos declara contra a doutora Cida da Desgraça. Depois de não ouvir a sentença contra a doutora Cida da Desgraça, eu pedir o senhor doutor Doentio Venere coloca de pé e eu começo a ler a sentença contra esse senhor Doentio Venere. Primeiramente, eu começo a falar do senhor Doentio Venere que ele é condenado por crimes cometidos contra a humanidade, que vem a praticar ao longo dos séculos, tais como mutilações e morte de milhões de pessoas. Segundo, o senhor Doentio Venere, senhor também é condenado por ter associado, facilitado a vida e a expansão e dar abrigo à doutora Cida da Desgraça ao ceder o seu domínio do próprio reino e fundos monetários para guerras contra a humanidade. São essas sentenças que eu pronunciei contra o senhor. Seguidamente, eu também ouvi a sentença contra a humanidade. Mas antes, eu pedi referência perante este tribunal. A humanidade coloca de pé. Senhores pais da humanidade, anúncio culpado de negligência paternal que leva muitos de filhos de nós a tornar agentes ativos, ainda que indiretos e facilitadores na vida e prosperidade da doutora Cida da Desgraça. Segundo, anúncio também
nós é condenado por cumplicidade de crimes de doutora Cida da desgraça. Como nós sabemos sua existência e formas de ataques e nada nós tem feito para evitar seu abuso devido aos grandes comportamentos de risco que tem feito ao longo do tempo. Terceiros, os filhos da SCOM, eu te pedi que você liberte o senhor Mané da infidelidade, a senhora Subteleza do erro, a senhorita Irreverência da promiscuidade e também o senhor Jonato do vício. Tudo nós está condenado à prisão perpétua e confiscação de todos os bens e posses de ter associado e colaborado com o maior inimigo da humanidade, a doutora Cida da desgraça. O fato de terem sido influenciados pelos gostos, pelos desejos dos filhos da humanidade se considera de nós mesmos como profissionais e não é um motivo justo para ser levado em consideração perante esse tribunal. Nós tudo nos foi dotado de razão e puderam olhar para nós saber fazer distinção entre o bem e o mal. Por isso, eu estou declarando que nós tudo está condenado e culpado. 4. O último fato, a senhorita Patrícia Precoce, que está pedindo por de pé, ser uma senhorita de menor de idade, a pena que lhe cabe te fica guardado quando for maior de idade. Por isso, eu pedi, senhores, de fazer favor agora de se sentarem nos lugares. Ainda, quanto a nós, pais da humanidade, nós ficamos condenados à morte gradual, confiscação de bens e a força laboral, até o dia em que nós decidimos levantar e fazer uma guerra renhida e generalizada contra a doutora Cida da desgraça, começando com a educação, correção, repressão, consciencialização, reconciliação de filhos que nós temos, especialmente todos aqueles que colocam do lado da doutora Cida da desgraça. Senhor juiz, pedido de clemência. Senhor advogado, doutora oportunidade de mérito, decidido. Perdão, senhor juiz. Se o senhor tem notado, a mim também, minha filha de humanidade. Mas a mim é um daqueles e único que eu coloquei na lado de Cida de desgraça. Em que eu humildemente suplica a senhoria e clemência de Deus para a humanidade e para seus filhos. Senhor juiz, não queria abusar de provérbio que está falando, errado é humano, mas queria fazer também que corrigir é humano. Isso está pedindo para nos dar para a humanidade e para seus filhos uma chance e um tempo para se consciencializar e para se corrigir seus erros. Assim, para se tomar consciência de que é urgente a necessidade de ter uma mudança radical. Por isso, nós está pedindo um prazo de 10 anos. Se coisas que mudam e que tem maioria, não aplica a sentença nenhuma. Para modo, a sentença que nos dá para esse é pesada demais. Senhor juiz, doutor juiz cônsul, começa a fazer um trabalho de consciencialização, não tem notado, mas está alcançando bastante êxito. Não tem um exemplo clássico e um gesto nobre do Banco Mundial que disponibiliza na nossa disposição bilhões de dólares para combater contra a doutora Cida. E uma coisa que tem consciência do doutor juiz quer saber é que, quando ele influenciou no julgamento, tudo é julgamento e sem custos
inclusive salário, pagamento de doutor juiz, é pago para esse dinheiro que está na nossa disposição, dado do Banco Mundial para nós. Senhor doutor juiz do cônsul, se meu pedido for aceito, já tenho comigo alguns planos interessantes. Todo dinheiro que junta a doutora Cida de Desgraça está bem ser levado para a reciclagem. E esta bateu seu nome original. Para modo, a doutora Cida apanhasse, para poder servir no seu trabalho, ele mudar seu nome completamente. Se meu irmão João do Vínculo e não Jonato do Vício, este vai ser levado para um centro de recuperação. E assim, a ele também juntou com nós, porque ele sofreu drama de sida na pele. E ele também ser um instrumento importante no combate contra a doutora Cida. E mas, se meu irmão Manuel da infalibilidade e não Maneco da infidelidade, minha pai, humanidade, e minhas irmãs, Patrícia, preciosa, e inteligência da mocidade, e não irreverência da promiscuidade, se a doutora Cida acaba de pôr, saber ser levado para sessões de terapias familiares e psicológicas, a fim de se tornar um poderoso agente na luta contra a sida da desgraça. Quanto à minha irmã sublimensa do elo, que está ali, e não subtileza do elo, se a doutora Cida adulterar seu nome, já tenho na minha mão elaborado uma série de programas de divulgação e de desenfrear uma luta renhida contra a sida de desgraça. E para começar, ele próprio que estava a divulgar todo o processamento de sentença de julgamento e com ordem desse tribunal. Estava a ser gravado e servir para instrumento para desmascarar os planos de maldade que a doutora Cida implementa. E tudo esse artimanha estava a ser descobrido. Senhor advogado, doutor, oportunidade de emenda, devido à clemência que eu acabei de fazer neste momento e a planos palpáveis, concretos, e acreditando a nova ditado que eu acabei de falar, é reino humano, tanto quanto corrigir também humano. Por isso, está concedendo pedido que eu acabei de fazer para que a humanidade, bem como os filhos da humanidade, luta e captura sida da desgraça, que é um inimigo número 1 de todos nós. Assim, nosso julgamento está ficando suspenso até daqui a 10 anos, a altura que eu também vou dizer, o quanto a humanidade, bem como seus filhos, muda de comportamento a fim de lutar e acabar com a sida da desgraça. Por isso, eu estou declarando que esse julgamento vai ser final. Ventania Frenati. Ordem deste tribunal, senhor advogado, faça favor de corrigir o nome da Ventania Frenati, mas sim, Gentil Venâncio. Perdão, senhor juiz. Como estava no papel de declaração de abertura de Gentil Venâncio, ele abusa de palavras amáfonas e desrespeitar e pelo A é principal instigadora de sexo fácil, sem responsabilidade, sem travão. Que na verdade. Que na verdade é lema do seu departamento. A é bom, minhas filhas, o bombardeamento de minhas filhas com insinuação sexual. Ele está lá base.
de silêncio perante este tribunal. Senhor humanidade, assim como o ditado popular da fã, não mordem o próprio rabo de novo. Nós estamos sabendo, mano, que esses cachorrinhos que estão atrás desses rabos, esta acaba por morder esses rabos também. Mas uma coisa é certa, por hoje não está para ponto final. E não guarda essa sentença final. Guardas! Ela para a cozinha, mas respeito. Não gostar de saber logo que consegui entrar neste tribunal com álcool e droga. Portanto, segurança assim que este tribunal da Roger. E queria saber. A mim próprio, se simples da vila na praia, sim. Esta farta para dar. Começa a pensar e para amanhã. Amanhã um grande dia. Dá por ter. Já sabe. Vamos dizer. Morgadinho, frango, morena, cresceu fixe, crecar. Cresceu cozinha grande. Ali tigela, vamos comer. Uma tigela. Morgadinho, sabão, ferida, memória. Fijoca da porra. Ai, filho, bandido. Salimos. Queria te falar do Gizar. Vamos com o 15 abrir de serva. Fica super forte. Vai dizer que você sai. Matias, eu estou ali. Nunca duit di migran. Para que lá não duit mati mami. Jangan tembak ni. Mau kasih si Matias dia duit di bawah. Ini pada sini. Para di mana? Kelan sebut free. Matias, volta a ficar. Bom, quem é que fica? Ah, não quer dizer que é sumo, né? O cara tem que fazer segunda sessão. Segunda sessão. Eu tinha dizer que Matias não é. Depanhar de banana. Mocho, tu era, começou massa. Delícia. Sabe o dia fresco, tem algo Zegue fresco. tem algo Fresco, sumo de bagunça. Steve, queremos Steve. Vem, minha frase assim. Minha frase fácil. E como é que tá a frase? Honesto. Honesto. Olha.